Oi, galerinha! Voltamos para mais uma aula online do professor Janderson. Hoje a gente vai finalizar invertebrados. É a parte final do nosso conteúdo de invertebrados. Só relembrando, a gente falou que os vertebrados eles não apresentam um esqueleto interno, né? Eles apresentam apenas exoesqueleto, então há um esqueleto externo. Não apresenta coluna vertebral, né, presa ao crânio. São animais aquáticos e terrestres. Esses animais aquáticos e terrestres, eles podem ser fixos ou móveis, né, dependendo da espécie. Então a gente vai dar continuidade, né, falando desse grande reino animal, agora falando sobre o filoartrópodes. Tá? Esse filoartrópodes, ele apresenta vários grupos dentro desse mesmo filo, tá? Então a gente vai falar de grupo por grupo dentro do filo artrópada, tá? Lembrando que o filo é artrópada, tá? Artrópodes. Vamos lá. A característica principal desse filo é o esqueleto. O esqueleto desses animais, eles apresentam uma substância chamada quitina. Essa substância ela serve como proteção do corpo, tá? Dando uma resistência maior para o animal. Essa quitina ela vai funcionar como uma espécie de armadura, protegendo os principais sistemas encontrados nesse animal. Tá? Então, esse animal, para ter uma resistência maior, eles desenvolveram essa substância chamada quitina. Esses animais, eles realizam muda, ou seja, uma transformação, uma troca. Esse crescimento do animal durante sua vida, tá, vai surgindo trocas, ou seja, mudas do corpo do animal. Então, essa muda, essa troca de armadura, vai levar um tempo. Então, ao longo do tempo, de acordo com o tempo, esses animais eles vão estar trocando, né, de armadura, né, trocando de exoesqueleto. Outra característica bastante interessante são as pernas. Tá? As pernas desses animais são articuladas. Essas pernas articuladas elas ajudam na movimentação, tá? Permitem que os animais eles consigam andar, né? Então é um surgimento de uma interessante característica. Então o que é que acontece? Além da troca, que é importantíssimo, né? Essa troca, ou seja, vai surgir uma nova, né? Uma nova armadura por baixo da antiga. Quando essa nova atingir um tamanho, um desenvolvimento bom, a antiga ela vai se romper, ela vai abrir, tá? Quando ela se abrir, quando ela se partir, a nova vem surgindo por baixo. Ou seja, além do interessante desenvolvimento corporal, os animais ainda apresentam essas pernas que ajudam a eles terem a movimentação para locomover. Então, isso é um fator bastante interessante no desenvolvimento dos artrópodes. Bom, então vamos falar do primeiro grupo, né, o crustáceo. Lembrando que o filo artrópoda, a gente vai falar dos diversos grupos dentro desse filo artrópoda. Então, o primeiro dele é o crustáceo. Esses animais apresentam antenas. Essas antenas elas servem como sensores, né, localização, enfim. Essas antenas elas servem para percepção, né, para eles perceberem, são sensores que vão ajudar esses animais. As pernas, elas não apresentam um número padronizado, ou seja, dependendo da espécie, a quantidade de pernas vai variar, tá? Não tem uma quantidade exata, uma quantidade certa de pernas para esses animais. A quantidade pode variar. Apresentam cefalotórax e abdômen. O que seria o cefalotórax? O cefalotórax é a junção, é a união da cabeça e tórax, certo? Então, cabeça e tórax, eles são fundidos, eles são unidos.
Não tem como perceber o começo e o final. Não tem separação. É uma estrutura só. Tá? Então, cefalotórax é cabeça e tórax unido. Tá? Abdômen, onde estão localizados o sistema digestório, sistema circulatório, enfim. E apêndice, alguns apêndices. Esses apêndices são estruturas que ajudam o animal. Podem ser para nadar, né, para ajudar na movimentação, pode ser para ajudar a questão de alimento, né, manusear alimento. Então, são estruturas que ajudam esses animais. Então, lembrando que cefalotórax é cabeça e tórax unido, tá? Aracnídeos. Aracnídeos, ao contrário dos crustáceos, não apresentam antena. Então, são animais sem antenas, tá? Apresentam 4 pares de pernas. Olha só, é padrão. Todo aracnídeo apresenta 4 pares de pernas, no total de 8 pernas. Tá? Então é padrão, é uma regra. Todos aracnídeos apresentam 4 pares de pernas. Além de um par de quelíceras, são ajudas, né? São apêndices, são estruturas que ajudam na alimentação, no manuseio da presa, né? Na questão do manuseio de toda a questão do alimento. Então, essa estrutura ela vai ajudar. São animais que apresentam cefalotórax e abdômen. Tá? Então, cefalotórax, cabeça e tórax. Eles são fundidos, eles são unidos. Não tem como ter uma separação. É uma única estrutura, cabeça e tórax. Então, recebe o nome de cefalotórax. E abdômen, onde é encontrado o sistema digestório, sistema circulatório. Outro grupo interessante é os insetos. Os insetos apresentam um par de antena, tá? Somente um par de antena. Esses animais, com essas antenas, servem como sensoriais, percepção, né? Local, dá para entender a movimentação. Apresentam 3 pares de pernas. Também é padrão. Todo inseto apresenta 3 pares de pernas, ou seja, um total de 6 pernas. Tá? Então, 3 pares de pernas. Todo. É uma regra, é um padrão. Tá? 2 pares de asas também é um padrão. Tirando a exceção de alguns animais que perdem essas asas ao longo da sua evolução, no caso da formiga, né? Na parte juvenil ela tem, depois ela perde quando chega na parte adulta. Esses animais, ao contrário dos outros dois antigos, eles apresentam cabeça, tórax e abdômen. Então preste atenção. Eles não apresentam mais cefalotórax. Eles apresentam cabeça separado de tórax. Eles apresentam cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça é encontrado antenas, olhos e boca. No tórax são encontrados asas e pernas. E no abdômen os sistemas. Sistema digestório, sistema circulatório, toda a estrutura para a questão do desenvolvimento da vida. Tá? Ciclo de vida. Os insetos, eles apresentam durante seu ciclo de vida uma diversidade. A maioria coloca ovo, né? A grande parte coloca ovos e apresenta metamorfose. O que seria uma metamorfose? Mudança, uma transformação. Então, o desenvolvimento do animal. Essa transformação ela pode ser completa ou incompleta, dependendo da espécie. Ou pode até não haver metamorfose. Tá? Então, são ciclos de vida diferentes que vão variar dependendo do inseto. Sem metamorfose. O inseto que não apresenta metamorfose, ele coloca ovos. Esses ovos vão eclodir jovens, que são
que apresentam a mesma característica do adulto. A única diferença é que é o tamanho, que é pequeno. Então, ovos, jovem e adulto. Tá? Esse é o ciclo. Ovos, jovem e adulto. A única diferença do jovem para o adulto é o tamanho, mas ele apresenta as mesmas características de um adulto. Metamorfose incompleta. Na metamorfose incompleta, o inseto ele vai apresentar ovos. Esses ovos vão eclodir ninfa. O que seria uma ninfa? Uma ninfa é um jovem maturo, certo? Mas com modificações, como asas. Tá? Existe diferença entre a ninfa e o adulto. Ele não apresenta as mesmas características do adulto. Ele apresenta algumas modificações. Ele vai sofrer transformação até chegar na fase adulta. Tá? Então, ovos, ninfa e adulto. Tá? Essa é a metamorfose incompleta. Na metamorfose completa, tá? O inseto ele vai sofrer várias transformações. Tá? Vai colocar ovos. Esses ovos vão eclodir larvas, né? Que pode ser lagarta. Então, essas larvas, elas não têm nenhuma aparência com o adulto. Né? É uma fase de vida que não tem característica nenhuma com o adulto. Depois da larva, aparece a pupa. A pupa é uma fase inativa, tá? Onde a larva vai amadurecer, vai desenvolver até virar um adulto. Então, na metamorfose completa, apresenta ovos, larva, pupa e adulto. Então, ela vai sofrer várias modificações, várias metamorfoses até se tornar um adulto. Agora a gente vai falar de outro filo. Tá? Artrópoda já foi. Agora vem um filo. Diplópodes e Quilópodes. Esses dois filos eles têm umas características muito grandes e bem parecidos. A diferença vai estar nas pernas. Tá? Esses filos apresentam cabeça e tronco. Cabeça e tronco. O corpo desses animais apresentam segmentos nessa divisão. São vários segmentos ao longo do seu corpo. No filo Quilópodes, existe apenas um par de perna por segmento. Tá? Então, existe uma perna em cada lado, segmento, dando origem a essas pernas. No filo Diplópodes, existe dois pares de pernas saindo do mesmo segmento, tá? Então, existe dois pares de pernas saindo do mesmo segmento. No Quilópodes, existe apenas um par por segmento, ou seja, duas pernas, tá? No Diplópodes, existem 4 pernas saindo do mesmo segmento. Essa é a diferença. E o último filo dos invertebrados é equinodermatas, né? Equinodermos. Esses equinodermos, eles vivem em ambientes marinhos, tá? Eles apresentam um endoesqueleto. Presta atenção, é o único animal, tá? Invertebrados que eles vão apresentar o endoesqueleto, já é uma característica de evolução bastante importante. Todos os outros é exoesqueleto. Nesse filo eles apresentam endo, ou seja, dentro, interno. Esse esqueleto é formado de carbonato de cálcio, que é bastante resistente. E uma característica interessante são os espinhos na pele, o que recebe o nome justamente do filo. Esses espinhos eles servem como proteção desses animais. Apresentam pequenos pés. Esses pés pequenos eles servem para a movimentação bem lenta desse animal no fundo do mar. Tá? Então, eles conseguem se movimentar, se arrastando, mas bem lentamente. É uma característica bem típica desse filo. Meu muito obrigado e até a próxima.